A prisão de Deolane em 2026, a investigação que voltou a colocar seu nome no centro da polêmica. Uma nova operação policial voltou a colocar um dos nomes mais conhecidos da internet brasileira no centro de uma investigação. Desta vez, as suspeitas eram ainda mais graves. Segundo o Ministério Público, o foco da operação era investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro que poderia movimentar centenas de milhões de reais. E entre os nomes citados estava o de Deolane Bezerra. A notícia tomou conta das redes sociais, programas de televisão interromperam a programação e em poucas horas, milhões de pessoas tentavam entender uma única pergunta. Como uma das maiores influenciadoras do país voltou a ser alvo de uma investigação tão grande? Mas existe um detalhe importante. Uma investigação não significa uma condenação. Desde o primeiro momento, a defesa de Deolane negou qualquer participação em atividades criminosas e afirmou que todo o patrimônio da influenciadora possui origem lícita. Mesmo assim, as informações divulgadas pelas autoridades rapidamente dominaram o debate público. Hoje, você vai entender como essa investigação começou, o que dizem as autoridades, o que afirma a defesa e por que esse caso ganhou tanta repercussão. Seja bem-vindo ao Ninguém Te Contou. Aqui, a gente explica os acontecimentos que dominaram a internet, separando fatos, investigações e opiniões. Porque, quando um caso envolve milhões de seguidores, nem sempre é fácil descobrir o que realmente aconteceu. O início da operação. Tudo começou durante uma grande operação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Segundo as autoridades, o objetivo era investigar uma organização suspeita de utilizar empresas e movimentações financeiras para ocultar recursos de origem criminosa. A investigação apontava para um esquema complexo, com diversas empresas, vários investigados e uma movimentação financeira que, segundo os investigadores, poderia ultrapassar centenas de milhões de reais. Foi nesse contexto que o nome de Deolane passou a aparecer entre os investigados. A notícia rapidamente ganhou destaque, não apenas pela operação, mas porque ela já era uma das figuras mais conhecidas da internet brasileira. Por que o caso chamou tanta atenção? Quem acompanha as redes sociais conhece Deolane muito antes dessa investigação. Advogada, empresária, influenciadora e uma personalidade acostumada aos holofotes. Ao longo dos anos, ela construiu uma audiência de milhões de seguidores, participou de programas de televisão, lançou negócios e se tornou presença constante nas manchetes. Por isso, qualquer notícia envolvendo seu nome rapidamente se transforma em assunto nacional. E foi exatamente o que aconteceu. O que dizem as autoridades? Segundo o Ministério Público, a investigação procura descobrir se empresas aparentemente legais teriam sido utilizadas para movimentar recursos que estariam ligados a uma organização criminosa. As autoridades afirmam que o foco da operação é atingir o chamado núcleo financeiro investigado, ou seja, pessoas e empresas que, segundo a linha investigativa, poderiam ter participado da movimentação e da ocultação desses recursos. É importante destacar que essas informações representam a versão apresentada pelos investigadores durante o andamento do caso. A investigação ainda depende da análise da justiça e os fatos continuam sendo apurados. Mesmo assim, as declarações das autoridades geraram enorme repercussão, principalmente por envolverem uma figura pública tão conhecida. A posição da defesa. Logo após a divulgação da operação, a defesa de Deolane se pronunciou. Os advogados afirmaram que ela é inocente, negaram qualquer participação em organização criminosa e sustentaram que seus bens e empresas possuem origem legal. Segundo a defesa, as acusações não refletem a realidade e todas as movimentações financeiras poderão ser esclarecidas durante o processo. Esse ponto é fundamental, porque no sistema de justiça brasileiro, toda pessoa investigada tem direito à ampla defesa e à presunção de inocência, até que exista uma decisão definitiva. A repercussão nas redes. Enquanto a investigação avançava, a internet fazia aquilo que costuma fazer em casos de grande repercussão. Criava teorias, compartilhava vídeos, recuperava entrevistas antigas e tentava encontrar explicações para um caso que ainda estava em andamento. Em poucas horas, o nome de Deolane apareceu entre os assuntos mais comentados. Alguns usuários defendiam que era preciso esperar a conclusão da investigação. Outros acreditavam que a prisão já seria suficiente para formar uma opinião. Ela não sabia que tinha uma investigação sigilosa contra ela, seus parentes e a família de Marcola. Ela acabou sendo presa de surpresa em sua mansão no condomínio mais luxuoso de Alphaville, logo cedo pela manhã. Mas existe uma diferença importante. A repercussão pública acontece em ritmo acelerado. Já a justiça segue outro caminho, baseado em provas, documentos, perícias e decisões judiciais. E nem sempre esses dois tempos caminham juntos.
O peso da imagem pública. Casos como esse mostram como a imagem de uma figura pública pode mudar rapidamente. Em um único dia, milhões de pessoas passaram a discutir o mesmo assunto. Empresas, contratos, parcerias, tudo passou a ser analisado, mesmo antes de qualquer conclusão definitiva. Para influenciadores digitais, a reputação muitas vezes representa o principal patrimônio. E quando uma investigação ganha essa dimensão, os efeitos podem ir muito além do processo judicial. O que acontece agora? Depois da operação, o caso entrou em uma nova fase. As autoridades continuam reunindo provas, analisando documentos e ouvindo os envolvidos. Ao mesmo tempo, a defesa busca demonstrar que não houve qualquer irregularidade. Esse é um processo que pode levar meses, ou até anos. Somente ao final da tramitação judicial será possível saber qual será o desfecho definitivo. Até lá, as informações divulgadas representam etapas de uma investigação que ainda está em andamento. A importância de separar fatos e conclusões. Em casos de grande repercussão, existe uma tendência natural de transformar suspeitas em certezas. Mas essa é justamente uma das maiores armadilhas da internet. Investigações servem para apurar fatos, e somente uma decisão judicial pode estabelecer responsabilidades legais. Por isso, ao acompanhar notícias como essa, é importante observar tanto o que dizem as autoridades quanto a posição apresentada pela defesa, sem antecipar conclusões. Uma operação policial, uma investigação de grande escala, uma influenciadora conhecida em todo o país, e milhões de pessoas acompanhando cada novo capítulo. Independentemente do resultado, esse caso já entrou para a lista das investigações mais comentadas dos últimos anos. Agora, resta acompanhar os próximos desdobramentos da justiça e entender quais fatos serão confirmados ao longo do processo. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que casos como esse são julgados primeiro pela internet ou pela justiça? Deixe sua opinião nos comentários. Ela pode enriquecer o debate. E se você gosta de histórias que explicam os bastidores das maiores notícias do Brasil, inscreva-se no canal, porque aqui, no Ninguém Te Contou, a gente revela os detalhes por trás dos acontecimentos que dominam as manchetes.